que o espírito quer experienciar o que ele quer e não tá nem aí. Não é o que ele se quer. Eu for ser moído. É o que ele precisa. Sim. Não tá nem aí se eu for moído num moedor de carne, senão ele ia me carregar no colo e ia me proteger. Só um pouquinho, desculpa. Mentor, eu gostaria que o senhor explicasse para nós por que nós, ao estarmos no planeta, nessa casa do Pai, tem que ser um moedor de carne. Simples, moço, porque vocês pedem por isso. Não, ok, mentor. Mas, voltando ao encontro anterior. Por que a gente pede por isso e não existe aquela ideia de débito anterior? Moço, bem simples. Você acredita que beber faz mal à saúde? Fácil. E por que você bebe? Me diz, qual é o argumento que você tem que você utiliza para Pelo beber? vício, né, mentor? Então, porque o espírito, os que vêm aqui, Ele é são viciado. viciados nisso. Então eles vêm aqui para ter isso a tal ponto que não aguentem mais e largam disso. É a mesma coisa. Voltando na visão do espírito pro ego, é como se fosse uma veste, uma ferramenta, um escafandro de carne. Não é como um ser vivo que ele vai priorizar o zelo por ele, porque assim, ó, o fazendeiro e o leitão coexistem harmoniosamente, mas na ceia de Natal o leitão vai pra banha. Pegue um desse aí, você. Pegue um desse que tá aí. Pinhão? Olhe bem para ele. Sim. Há poucos instantes ele está vivo. Quanto você se importa com ele? Não, porque eu quero comer. Meu É a objetivo... mesma coisa que o espírito em relação à sua manifestação. Sim, e ele não vê erro isso. Não, moço. Não vê um... Entenda que a manifestação existe com um propósito. Ah, sim. A interesse Não é uma dele. maldade, não é... É um objetivo seguro. Se você perguntar para uma galinha o que ele acha, o que ela acha do como é que vocês fazem, que você gosta. Omelete? Não. Ou frango assado. Isso. Pergunte para ela o que ela acha disso. Sim. Então, o exemplo aí cabe. Espírito, ego, eu e galinha. Não muda muito disso. Nem um pouco. Não, porque assim, ó, Tem propósito. o romantismo das religiões, é tudo, o espírito é Jesusinho, é Deusinho. Mas de cima para baixo, estão cagando e andando para mim, O mais entendeu? interessante, moço, é que esses que vêm com esse entendimento, quando retornam e se livram desse estado de percepção apaixonado pelo que é do mundo, são os primeiros a dizer que eles não. Tu disse que eu não posso mandar meu espírito pastar porque ele pode querer ferrar comigo, Não, né? ele pode não, moço. Sim, Ele faz, olha como as coisas estão acontecendo. sim. Mas eu não posso me iludir que eu sou o primeiro que ele vai defender. Não, Se mas ele pelo vai me contrário, jogar na fogueira. Você vai ser o primeiro Sim, a ser imolado. Imolado. imolado, exatamente, na medida que isso foi interessante para o espírito. Sim. Então não se preocupe, moço. No dia da ceia, Sim, vai ser. existem 2 lobos e um carneiro que não foi convidado para a janta. Adivinha quem vai ser a janta? Sim. Porque aqui é lugar e campo de provas, choro e ranger de dentes. Aqui é lugar onde todos são colocados à proposta do sofrimento e a partir do sofrimento desenvolver um amor. E quando desenvolve a manifestação desse amor, não tem mais a necessidade de estar aqui. Então aqui não é o lugar para ser feliz. É um lugar para desenvolver a possibilidade da real felicidade que acontece num âmbito muito diferente desse. O cara que bebe mora da cachaça, da bebida, mas na realidade não é isso. Isso é uma ilusão, mas do que então? Nem da cachaça, nem da bebida, nem do acidente, nem do coração, nem de coisa nenhuma, então. A questão é que viver pela cachaça e pela bebida tem consequências que talvez, quando ele tenha de as enfrentar,
ele não esteja preparado para elas. Bom, Aí chora. sim, tá, concordo. Mas eu digo que ontem eu comprei os remédios. Tomei uma caipira e depois tomei um remédio. Eu tinha um negócio na garganta aqui que ficaram catarro e cuspia e 5 minutos depois, mas eu já tinha tomado a caipira, tomei o remédio. 5 minutos depois já estava bom. Então quer dizer que a cachaça não cortou o efeito do remédio. Ou talvez tenha sido justamente a cachaça que fez te dar a impressão de que você está melhor. Dá para ter certeza que não? Não, tem sempre aquele negocinho que enroscava, que assim não tem mais. Beba mais, moço. Vai lhe ajudar muito mais por Sim, vai chegar mais rápido lá para fazer buraco lá. Vai se libertar dessa limitação que você vive, moço, que te deixa desde o momento que você acorda até o momento que você dorme infeliz. É. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Tá bom, senta aqui. Senta. Aqui. Vai sentar aqui? Senta aqui. Não? Senta aí. Boa noite. Ah, tá aqui, ó. Tá tudo te feito antes. Começa aí, professor. Aquela história de se libertar das posses, paixões e desejos. Não é porque Deus acha bonitinho, não sei o quê. É que foi falado na aula passada que enquanto gostar de algo aqui, vai estar... Não é preso aqui, vai estar por livre e espontânea vontade aqui, porque gosta daqui. Não, moço, está se prendendo. Isso. Tudo Então, aquilo que você declarar paixão, tanto no viés positivo quanto no viés negativo, te prende, te mantém vinculado à situação. Ah, tá, nós vamos falar do viés positivo. Tanto faz, positivo ou negativo. Se a paixão existir por algo, alguém, alguma coisa, uma situação, seja o que for, você se mantém preso a isso. Pelo viés positivo, se eu gosto de peixe, tem que ser lá naquele planetinho onde tem peixe. Daí quando eu não gostar mais de peixe, o espírito vai procurar outra coisa, outro lugar. Mas então, a desconstrução dessa paixão é para ele mesmo buscar coisa diferente. Só que, enquanto ele tiver paixão, ele vai se prender em outro mundo. Ele pode se desligar daqui, né? Não tem nada mais aquilo que eu gosto. Mas se ele continuar se apaixonando, ele vai em outro lugar, vai se apaixonar por aquilo lá. Talvez seja um processo natural, até que ele enjoe daquilo. Moço, e procure outras coisas. Vamos deixar uma coisinha meio... Sim. Claro. Paixão é coisa daqui. É o quê? Paixão é coisa daqui. Ah, daqui? Desejo é coisa daqui. Ah, daqui. Apego é aqui que existe. O que leva ao sofrimento pertence a essa proposta. Então, se eu não desconstruir isso, vou querer voltar.
posso momentaneamente não, mas daqui a pouco começar a sentir saudade, vontade. Não, moço, não tem. Não existe momentaneamente, não. É assim. Você pode tentar se enganar. Se enganar, você tenta. Você busca se enganar, aliás, vocês, todo o tempo todo. A cada momento e oportunidade, vocês buscam se enganar. Com as histórias que vocês criam nas mentes de vocês, sugeridas ou não, vocês o tempo todo buscam se convencer do que é irreal, do que nunca esteve aí. É só a sua vontade de acreditar em algo que sugestiona vocês como sendo mais interessante. Dentro daquela história do espírito está viciado em ser humano, que é o pacote inteiro é o ser humano. Ele gosta de criancinha, de chocolate, de peixe. E daí ele vai querer continuar sendo ser humano, que é o que ele está gostando. O ritmo? O ritmo. É a vibe da hora. O espírito Que coisa. Eu me afinizo a ser humano, eu quero voltar a ser um ser humano. Na verdade, moço, você não se afiniza em ser humano. Você tem afinidade nos valores que são propostos enquanto aqui. E para que esses valores propostos se manifestem, você se manifesta como? Assim, ele quer o suco lá que ele busca. Vai ter que ser espremido, a laranja e tal. Tá bom. Esse tema aqui não foge muito disso que eu estou falando. Foi falado também na aula passada, e também aquele exemplo da caneta que tu fez várias vezes, que o ser humano ele diviniza o espírito dele, achando que o espírito dele adora ele, que ele é o simpimpão dele. Que ele carrega para cá e para lá. A colocação, ela está maculada no momento que você já disse que ser humano tem espírito. É como você dizer que pneu tem automóvel. Sim, você compreende? Sim, sim. Então, a partir daí, você já está maculando qualquer coisa que você diga, porque o ponto de referência é absurdo. Eu só queria dizer que talvez o espírito está cagando e andando para mim, não me tem como uma pérola, entendeu? Talvez Talvez não. Certamente que sim, tal qual a alegoria que eu propus para você, é da mesma forma. Você acha que o automóvel está preocupado com o pneu, ou o automóvel se utiliza do pneu, daquilo que ele tem para dar, até o momento que não tendo mais o que dá, ele descarta e troca por outro. É a mesma coisa. Então, enquanto você tem qualquer tipo de utilidade, você vai ficando. Quando não tem mais, desencarna. Não, porque esse banho de água gelada talvez seja importante para alguém, porque pode achar que eu vou fazer tudo pelo espírito, eu vou, sabe? E o espírito está cagando e andando para mim. E eu não vou desconstruir essa paixão minha pelo espírito. Isso é falso, você está falseando, não é você. Sim. Vocês falseiam isso dizendo que tem qualquer propósito espiritual, sem nem ter a mínima noção, percepção do que realmente é um propósito de espírito. O propósito de espírito está muito mais vinculado ao que se manifesta, falando desse orbe, o que se manifesta no orbe. O que se manifesta nesse orbe? Se manifesta a guerra nesse orbe. Então o propósito de espírito está vinculado à guerra. Se manifesta assassinato nesse orbe. Então o propósito de espírito está vinculado a isso, porque o orbe ele é gerado para dar condições àquilo que os espíritos, que são o princípio inteligente do universo, venham manifestar até aquilo que precisam e merecem. Agora eu lembrei de onde saiu do moedor de carne. Tu disse que pelos espíritos seria um moedor de carne. Seria um grande moedor de carne. Isso já deixa explícito que o espírito quer experienciar o que ele quer e não está nem aí. Não é o que ele se quer. Eu for ser moído. É o que ele precisa. Sim. Não está nem aí se eu for moído num moedor de carne, senão ele ia me carregar no colo e ia me proteger. Só um pouquinho, desculpa. Mentor, eu gostaria que você explicasse para nós por que nós
ao estarmos no planeta, nessa casa do Pai, tem que ser um moedor de carne. Simples, moço, porque vocês pedem por isso. Não, ok, mentor. Mas, voltando ao encontro anterior. Por que a gente pede por isso e não existe aquela ideia de débito anterior? Moço, bem simples. Você acredita que beber faz mal à saúde? Fácil. E por que você bebe? Me diz, qual é o argumento que você tem que você utiliza para Pelo beber? vício, né, mentor? Então, porque o espírito, os que vêm aqui, Ele é são viciado. viciados nisso. Então eles vêm aqui para ter isso a tal ponto que não aguentem mais e largam disso. É a mesma coisa. Bolacha. Porque isso aqui não é fim, é meio. Essa é a grande percepção que falta. Isso não é a realidade, é um estado passageiro. Eu vou lhe fazer uma pergunta elementar, porém, eu acho que ela é importante. O senhor colocou para nós também que podem acontecer várias situações paralelas. Vivenciarmos situações, existências paralelas. Sim, muitas. Mas não existem ligações, cada uma segue o seu trilho. Não necessariamente, moço. Existem pontos de convergência que muitas vezes um que estava na vivência A, né, e outro que está na vivência B. A sucessão de acontecimentos vai fazer com que, fatalmente, e há uma fatalidade nisso, essas coexistências, essas convivências se encontrem. Pode acontecer, dependendo se isso for profícuo ou não para esse ser, que manifesta tanto A quanto B, que essas consciências mudem de um lado para outro e vão viver existências muito mais, não condizentes, diferentes daquela que passaram a ver até então. Tá? Quando que você pode perceber isso? Quando você, de um tempo para outro, você percebe que houve uma grande mudança no seu estado de vida, de percepção do que acontece. Para você, existe uma memória que te é dada, que faz com que essa mudança seja inteligível. Você a compreenda o que aconteceu. Mas, em verdade, o que aconteceu é que se tirou do ponto A, botou no ponto B e só se jogou a historinha dentro do que vocês chamam de memória para que essa ruptura de A para B e de B para A, por exemplo, não seja traumatizante. Mas ela acontece o tempo todo, só que vocês, porque acreditam na historinha que a mente conta e que ela tem algum tipo de lógica e coerência, então está tudo bem para vocês. Só mais um adendo, Lili, desculpe. Mentor, o senhor sabe, eu falo para o grupo todo, estar na casa é um processo de amadurecimento e até desabrochar de conceitos. Por exemplo, o senhor colocou para nós algo no encontro passado que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo que leva à reflexão. Por exemplo, o senhor chegou e disse assim: o Firmino do pó veio, ao pó voltará. Ponto. Logo, tudo que é da matéria, também dá para ampliar essa reflexão, tudo que é da matéria, do pó veio, ao pó voltará também. Logo, as paixões, o apego, tudo isso vai desaparecer. E esse processo todo se desencadeia se você pegar, ou a partir de um ponto de percepção um pouco mais elevado que eu digo não é em termos de liberto. Então, no ponto de percepção onde você é livre dessas amarras, das paixões, das posses, dos desejos, dessas circunstâncias, das verdades, a partir desse ponto de percepção, compreende que isso tudo aqui nunca existiu. Nunca existiu. Embora que para você, nesse momento, é real. muito material. Mentor, só mais uma questão, já te devolvo. Esse planeta, esse orbe, é uma das casas do Pai, no qual nós podemos estar aqui aprendendo. Nós podemos vivenciar essa mesma realidade em outros planetas também, né, mentor? Ou somente a Terra tem essa característica? Não, com certeza não. De modo geral, para essa proposta, é esse orbe, e esse orbe ele é multifacetado em várias, como posso dizer, em várias possibilidades de existência. Não quero. Mas
certamente terão ordens com a mesma característica da Terra. Não, existe esse com essa característica. Sim. E esse ele pode ser multiplicado tantas quantas forem necessárias, as maneiras e formas, para conseguir agrupar tudo que todos precisam e merecem. Que tem de se manifestar nessa situação. Então, a grande questão é que você se limita pela questão que você entende como física, espaço, tempo. Só que isso também é uma ilusão. Então, não existe um órgão. Existe uma percepção de estado de consciência que você recebe e configura na sua mente, isso é coletivo, como sendo um planetinha que parece ser azul. Só que, na verdade, esse planeta azul não existe. Essa é só uma ideia dada que serve para configurar esse padrão de estado de consciência coletivo. Mas, então, que me desculpe eu interromper. Então, quer dizer que o cara que bebe morre da cachaça, da bebida, mas na realidade não é isso. É uma ilusão, mas do que então? Nem da cachaça, nem da bebida, nem do acidente, nem do coração, nem de coisa nenhuma, então. A questão é que viver pela cachaça e pela bebida tem consequências. Que talvez, quando ele tenha de as enfrentar, ele não esteja preparado para elas. Bom, aí chora. Sim, tá, concordo. Mas eu digo que ontem eu comprei os remédios. Tomei uma caipira e depois tomei o remédio. Eu tinha um negócio na garganta aqui que ficaram, mataram e cuspia e 5 minutos depois, mas eu já tinha tomado a caipira, eu tomei o remédio. 5 minutos depois já estava bom. Então quer dizer que a cachaça não cortou o efeito do remédio. Ou talvez tenha sido justamente a cachaça que fez te dar a impressão de que você está melhor. Dá para ter certeza que não? Não, é sempre aquele negocinho que enroscava, que assim não tem mais. Beba mais, moço. Vai lhe ajudar muito mais por Sim, vai chegar mais rápido lá para fazer buraco lá. Vai se libertar dessa limitação que você vive, moço, que te deixa desde o momento que você acorda até o momento que você dorme feliz. Eu nem sei o que passa nas minhas ideias, eles que estão agitando só. Mas tá tudo bem, fazer o quê, né? Voltando na visão do espírito pro ego, é como se fosse uma veste, uma ferramenta, um escafandro de carne. Não é como um ser vivo que ele vai priorizar o zelo por ele, porque assim, ó, o fazendeiro e o leitão coexistem harmoniosamente, mas na ceia de Natal o leitão vai pra banha. Pegue um desse aí, você. Pegue um desse que tá aí. Pinhão? Olhe bem pra ele. Sim. Há poucos instantes ele está vivo. Quanto você se importa com ele? Não, porque eu quero comer. Meu É a objetivo... mesma coisa que o espírito em relação à sua manifestação. Sim, e ele não vê erro isso. Não, moço. Não vê um... Entenda que a manifestação existe com um propósito. Ah, sim. A interesse Não é uma dele. maldade, não é... É um objetivo. Se você perguntar para uma galinha o que ele acha, o que ela acha do como é que vocês fazem, que você gosta. Omelete. Não. O frango assado. Isso. Pergunte para ela o que ela acha disso. Sim. Então, o exemplo aí cabe. Espírito, ego, eu e galinha. Não muda muito disso. Nem um pouco. Não, porque assim, ó, Tem propósito. o romantismo das religiões, é tudo, o espírito é Jesusinho, é Deusinho. Mas de cima para baixo, estão cagando e andando para mim, O mais entendeu? interessante, moço, é que esses que vêm com esse entendimento, quando retornam e se livram desse estado de percepção apaixonado pelo que é do mundo, são os primeiros a dizer que eles não. Tu disse que eu não posso mandar meu espírito pastar porque ele pode querer ferrar comigo, Não, né? ele pode não, moço. Sim, Ele faz, olha como as coisas estão acontecendo. sim. Mas eu não posso me iludir
que eu sou o primeiro que ele vai defender. Não, Se pelo ele vai me contrário, jogar na fogueira. Você vai ser o primeiro Sim, a ser imolado. Imolado, exatamente, na medida que isso foi interessante para o espírito. Sim. Então não se preocupe, moço. No dia da ceia, Sim, vai ser. existem 2 lobos e um carneiro que não foi convidado para a janta. Adivinha quem vai ser a janta? Sim. É só para quebrar com o romantismo que talvez se traga da relação ego e espírito. Qual é a vontade do espírito, mentor? Qual a vontade do espírito? Se ele tem. Qual é o sentido disso aqui para aqueles que aqui encarnam? Sim. O propósito daquele que aqui se coloca nessa situação é demonstrar que ele não mais vive condicionado às coisas que ele aqui veio se proporcionar, como paixões, apegos, verdades, certezas, tudo isso. Vem demonstrar que ele não tem mais nenhuma... Ele já superou essas barreiras. Assim. Que isso não tem nenhum tipo de influência sobre ele. Sim. Passado por essa fase, digamos assim, haverão novas circunstâncias com novas necessidades, mentor? Ou não? O que você chama de fase? Por exemplo, o espírito entende, como o senhor colocou, no astral ele entende que ele supera a violência, que ele supera a arrogância, supera todas essas circunstâncias. Aí ele vem aqui, pelo que o senhor comenta conosco, e é verdade, a maioria falha. Muito bem, vamos chegar ao ponto que aquele ser, espírito, superou todas essas circunstâncias. Aí o senhor já falou para nós também, vai chegar um ponto que ele vai estar harmonizar, desculpe se é a palavra certa, harmonizar. Porém, ao harmonizar-se, terão novas circunstâncias, que ele terão novos desafios? Sim, temos. Permanecer nesse estado, nessa situação, se colocando em missão para aqueles que ainda não conseguiram transpor essa situação. De missão. Isso, exatamente. Esses que vêm, então, se colocam para ser imolados, execrados pelo mundo, para dar exemplo que é possível para aqueles que ainda não se libertaram do mundo. Hipoteticamente, quando tudo isso termina, ele vai para onde, mentor? Ele vai partilhar novas experiências aonde? Hipoteticamente, não tem como você compreender isso nesse momento. Perfeito. Até ali já é muito para você assimilar. Sim, mas a coisa continua, né? Sim. A realidade não cessa. Para te dar como vocês chamam... Não, a realidade não cessa. Perfeito. Compreenda então um estado de percepção de si, onde não existe qualquer tipo de limitação, onde absolutamente todos os seres conseguem perceber absolutamente tudo de todos e conseguem nisso estabelecer um estado de harmonia, de paz, de retidão, de verdade, de Como o ordem. senhor comentou conosco, que no astral é uma situação completamente, maluca, porém segue uma ordem que a gente não compreende. O que seria mais desconexa, sem cabimento. um lampejo para nossa realidade. Um lampejo simples seríamos se aqui nessa sala onde todos vocês estão, se todos vocês conseguissem saber o que cada um pensa o tempo todo. Seria um problema. Tudo. O que tu quer? Mas despido da nossa... Despido de tudo. Não, ok, mentor, mas eu quero dizer assim, despido do nosso interesse, da nossa fofoca, da nossa... Tendo interesse, fofoca, maledicência, tudo. Mas esse é um caos, né, mentor? Entre aspas. É mais ou menos assim, só que esses que estão libertos conseguem lidar com isso com paz e harmonia. Lindo, desculpa, segue. Mostrou no quadro ali que eu fiquei bravo com umas situações porque eu senti culpa por achar que poderia ter entregue mais do que entreguei. E fiquei refletindo porque isso
Tá, a parte de tarde eu trabalho em casa, home office, não sei o quê. Isso pode ser uma certa culpa porque os outros ficam lá integral, né? Mas será que a culpa não é porque eu vi erro em mim, no que aconteceu, ou uma certa vaidade, eu tenho mais capacidade? Ou essa culpa é aquela coisa original lá, do cara que se culpa por tudo? Uma fragmentação, uma reverberação da culpa. Aí, moço, depende do estado de percepção, você vai ter vários tipos de entendimento não, de acordo com o eu não tinha pensado em culpa. Eu tinha pensado tipo de um orgulho, estão querendo mandar em mim, estão querendo dizer o que tem que fazer, a hora que tem que fazer. Essa é a história que a mente conta e que você toma. Por isso que a história da culpa eu estava pensando. Talvez ainda haver erro. Porque a culpa também é ver erro, né? Que nem ali ele falou, ele deu exemplo, reprova, tu usou outra palavra, Firmino. Chega aqui, reprova. Mas talvez estava perfeito, mas vê erro. Do que manifestou. No que já está perfeito. Isso. O que precisa para não reprovar? Tem que tirar nota 10 de tudo, tem que trazer maçã pro professor, sabe? O cara que se culpa, mesmo tirando 99, ele vai se culpar porque ele não tirou 100. Ou se tirou 100, por que não fez em tempo recorde a prova? Sabe por que dessa culpa? Nunca vai. É porque você está apegado a isso tudo. Sim. Nunca, o cara que se culpa, já fez um exemplo aqui. Por mais que tu faça, ele vai achar um pretexto para se culpar. Isso, moço. Vai achar algum caminho que o leve ao sofrimento. Sim, a mente, né, também. Tá, então essa questão da culpa talvez tá em ver erro em si no que acontece. Tá. Esse aqui é um exemplo de escondicidade. É até engraçado, mas tudo bem. Lembra a história de uma pessoa que me soltou os cachorros, que eu não chamei ela pelo nome completo, eu só chamei pelo primeiro nome, e ela disse: o meu nome é esse, mas esse, tu me respeita, não me chama só pelo primeiro nome, tá? Ele tinha os motivos dele, porque ele estava com problema de saúde lá com a família e tal. Eu também deixei picando. Tá, daí domingo de noite, agora, eu estava em casa lá, 10 e pouco, meu irmão diz, amanhã às 8 horas, essa pessoa e eu vamos estar lá e vamos querer ver o relatório e tal. Eu não tinha feito, eu não tinha conversado com o cara, não foi quebrado o gelo ainda, e de casa eu não conseguia fazer porque tinha um sistema que só na empresa consegue. Eu já comecei a pirar e crucificar todo mundo. Tá? Daí eu disse pro meu irmão, eu tenho o mecânico marcado às 7h30, eu vou chegar 15 para as 8 ali, 8 horas não vai ter nada. E tinha mecânico mesmo marcado. Daí comecei a me acalmar um pouco, tive a ideia de ir de madrugada lá. Daí fui segunda de madrugada e comecei a fazer. Quando era 7h30 o mecânico disse, desmarquemos. Eu fiquei trabalhando, né? E daí fui, 8 horas estava pronto. Chegou o cara, quebrei o gelo com ele, meu vez na brincadeira, esse aqui é o cara que é tosco e tal, e o cara tava bem e tal. Apresentei para ele, daqui a pouco o mecânico disse, voltei a ter horário contigo, tu quer trazer? Eu já tinha falado ali, vou. Eu disse para eles, 15 minutos de volta. Eu fui lá, o mecânico me trouxe de volta. Quando eu cheguei ali, meu irmão estava dobrando a esquina com um cara, tinha levado ele para o aeroporto. Então funcionou tudo assim, tudo perfeito assim, na segunda, né? Mas no domingo estava tudo errado, impossível, nada conspirava para fazer aquilo. No outro dia deu tudo certo, mas eu tive que me sacrificar. Onde que está o problema? Acreditar que é eu que... Mas também eu tive... Eu tive que me sacrificar e ir lá de madrugada. Coitadinho. Sim, não, mas eu tô pensando assim, se eu tivesse tido a escolha de dizer não,
assim, Não, cara. você tem a escolha de dizer não. É. Só assumir as consequências da Sim, escolha. ia complicar mais. Pra quem não tá falando, Você entende como ia ser? Você ia dizer não. Sim, O mecânico ia dizer para você não ir. sim. Você ia chegar lá, que não tinha mecânico para ir nem nada. Iam cagar na tua cabeça de cima a baixo. Sim, sim. E todo o resto do dia, da semana, ia ser uma merda. Não, eu já vi isso várias vezes. A consequência muda, assim. Isso. Aí você tem que ver com o que é mais fácil para você lidar. Sim. Tendo que umas horas mais cedo fazer o trabalho que você tem que fazer, ou lidar com as consequências de não fazer. E as ideias vieram. Essa ideia de ir lá de madrugada veio depois, dando uma meia hora depois da notícia. Quando você se acalmou um pouco, Sim, deu pra daí conversar vem. com você, mas você não tem nada perdido, é só ir lá e fazer. Deus o que não está na história da sincronicidade, porque foi tudo assim, minutos. Quando eu cheguei, estava dobrando a esquina, eu vi a caminhonete indo. E funcionou tudo. E o cara ficou feliz que os números ali iam agradar ele, né? Mas antes eu tinha construído. Sim, você construiu uma tempestade onde que algumas gotas d'água Sim. resolviam. Não, eu imaginei que ele ia participar de eu e meu irmão montando aquele relatório. Podemos imaginar. E ele não podia estar junto, porque nós tínhamos que conversar coisas de como botar ali, né? O exemplo que eu dei pra minha esposa era assim, ó. O casal tá indo de lua de mel pro quarto e o sogro vai junto, senta na poltrona e fica olhando. Se o cara vai... Como é que vai ser? Era a mesma sensação que eu tava tendo. Não, esse cara não pode estar lá junto. Você é sogro dele? Então você pode ir, segundo ele. Então eu já tava sempre pensando pior do que... você viajar mãe. Não é só você, isso é Sim. naturalmente colocado sobre vocês essa proposta de que tudo vai dar errado, que a coisa não vai Sim. funcionar, para que com isso vocês, por medo, vão paralisando a sua existência, vão paralisando sua vida, vão paralisando a sua capacidade de tomar as rédeas do controle emocional sobre vocês mesmos. E aí vocês pegam, são um banquete posto em agonia, desespero, dor, raiva, e vocês vão se servindo porque querem, e não é obrigado. Essa outra aqui também é das consequências. Aquela frase de muito riso, véspera de pouco siso. A pessoa fez festa sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e hoje hoje é terça. Tá. Hoje veio a paulada. Uma grande monta de dinheiro que tem de despesas para pagar, não só da festa, da empresa inteira. Mas assim, essa vicissitude, né? Puxou muito para festa, comemorações, depois vem essa... E eu vi assim, que estão ensinando para lá, para ti, que tu não quer mais ir junto. Eu disse, como se você estivesse me impedindo. Eu disse, não, eu não estou impedindo nada, eu que não quero me bloquear mais tanto nisso. Porque, só para rir um pouco, ele saiu de perto, buscar umas visitas, os dois churrasqueiros principal pegaram o carro e fugiram. Vieram 90 km embora, estavam lá, né, 90 km lá. Não quiseram ajudar no festejo lá, acho que não sabiam do tamanho de convidados e da trabalheira que tem. Daí o cara se apurou, porque daí fez falta, né, as duas pessoas. Mas eu queria só dizer da consequência, né? Depois vem a escassez, né? Muita fartura, muita festa, depois a escassez e... Vicissitude. né? É natural. Então o cara vive a pessoa se vive uma agora, assim, hoje eu estou em céus, né? Amanhã eu estou em inferno. Mas é escolha cada um. Só tem inferno que acredita em céu. Sim, sim. Mãe, tu tá aí, mãe. Mãe, Tá, e dá pra terminar aqui. não? Tu tá aí, mãe. Daí ainda aquela coisa, nada querer, nada esperar, somente servir. Eu até estava falando com a Rosalina, 90 e poucos % das coisas que o cara participa parece que é fazer o que os outros querem.
Mas tu já falou no universo, a gente faz pro universo, o universo é pra gente. Mas a minha mente parece dizer assim, ó. Tu tem que fazer o que teu irmão quer, tua esposa quer, teus filhos querem, que a empresa quer, e daí não sobra nada pra ti. Mas se eu ainda querer coisas pra mim, ainda quero alguma coisa, né? Mas ainda aquela luta... Você está não querendo fazer aquilo que você vai acabar fazendo de qualquer jeito. É. Mas a luta ainda na mente é assim, de não achar ruim, não é ser O problema é mandado. que tem um querer, moço. Continua tendo um querer. De fazer ou de não fazer, continua tendo um querer. Deixa a coisa acontecer, larga. Você está colocando eles como algoz e você está se prendendo a eles como sendo algoz. Eles só estão lidando com a vida deles. É a sua percepção que faz assim. Tem alguma coisa ali que ainda tem um querer meu, né? Eu queria nesses 95% tá fazendo coisas pra mim. Moço, Coisas que eu... Daí... hipocrisia. Sim. Se você tivesse a plena liberdade de Não ia fazer o que bem entendesse e acabar em pouco tempo voltando para exatamente onde você está hoje. Reflita sobre isso. Não, que se ele realmente não quiser nada, ele ia ficar ociosidade. Né? E daí ia enlouquecer. Aquele que nada quer, moço, nada o aprende a coisa alguma. Daí ele vai se botar a ajudar os outros. Naquilo que os outros querem. Olha que interessante. Continua fazendo exatamente o mesmo, apenas com outro estado de percepção. Só que tu também falou, tu não tem que ver eu e os outros, é uma coisa só. Exato. Mas daí a mente egoísta é eu, é os outros. Fazer o que eu quero, não o que os outros querem. E essa é a grande situação da encarnação, a separação. Sim. O fim da encarnação, do conjunto que é a encarnação, que não é só um estado de vivência na matéria, é justamente a extinção do estado de separação. E aí, o sentido de Deus retorna para você e você consegue novamente contemplar o que é o universo. Sim. É a história do amar servir o outro só quando chegar nisso aí. Senão o cara meio que fica, tá bom, que legal, mas sei lá. Mas eu acho que tem que estar fora da cara. Acabou o fogo. E aí, mentor, essa de querer, eu tava lembrando do ano passado, que eu queria dirigir, queria ter independência, queria ficar com o carro. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei com o carro um mês, eu quase pirei, né? Que aí eu fiquei tendo que levar as crianças, fazer tudo, né? E aí, eu reclamava do Eduardo. Quando eu tive que fazer o papel de levar e coisa, eu quase surtei, né? Eu pedi, pelo amor de Deus, pra voltar. Aí eu levar, né? Aí eu disse, pois é, para de reclamar. No fim, moça, vocês continuam não tendo a menor percepção do que realmente querem. Não tem noção. Só sabem ficar reclamando. Exatamente. Esse reclamar é uma vitimização, né? Isso. Não, moço. Não. Clamar ao universo que as coisas se manifestem em maior intensidade, porque eu ainda não compreendi qual é o sentido dessa manifestação para mim. E tem Deus como inimigo. Sei lá, não tô contente do que tu tá querendo pra mim aí. Sei lá. Moço, se Deus realmente tivesse qualquer vontade em relação a você como inimigo, você já seria pó. Sim. Então, se você tem que pedir satisfação a alguém, como você mesmo exemplificou antes, converse consigo mesmo. O que você não está compreendendo de você mesmo, que faz com que a coisa seja como é? Sim, eu nunca fiz questionamento pra mim mesmo. Muito bem, moço. Acho que chegou o momento. Sim, de parar de usar fralda, né? Antes que tenha que usar elas de novo. Tem mais essa, né? Muito bem. Isso aí. Então, antes de ler as questões para o senhor aqui,
que eu sou meio duro de entender, então eu lhe peço a ciência para falar para mim. Mas sobre o moedor de carne, é o espírito que tem essa necessidade de o apego ao álcool, ao vício, à violência, ou, não, desculpa, o senhor já falou para nós, ele entende que ele já vivenciou, já aprendeu na espiritualidade e pode superar aqui, estando aqui na matéria. Isso. Né? Mas, desculpa, mentor, mas por que o moedor de carne, então? Simples, moço. Porque se dependesse da vontade, do princípio inteligente, ele gostaria de poder experienciar tudo de uma única vez para não precisar ficar repetindo isso. Só que já tentaram, moço. Não foi profícuo. Já tentaram essa abordagem num outro estado de percepção. Não resolveu. Quando essa casa do Pai, esse orbe, perder a finalidade, ele volta ao pó também. Claro. E assim é o processo com tudo. Né? Tudo no universo está sob cosmos, sob ordem. Tudo, quando não tem mais necessidade de existência, é extinto. Volta ao pó. O próprio universo em si, ele vive movimentos de expansão e de retração. Esse já começa o movimento de retração. Vai se extinguir. E um novo vai se formar. E assim sucessivamente, para que todo o princípio inteligente possa chegar ao seu ápice de percepção sobre si. O senhor sabe, mentor, por isso que eu Firmino, gosto de ver os vídeos, mas eu percebo também que eu só vou compreender na hora certa. O Haroldo, lá de Portugal, colocou um vídeo para nós de aproximadamente 1 ano atrás. E nesse 1 ano atrás, o senhor já falou da carta da vida, que eu só consegui entender no encontro passado. Então, quer dizer, há 1 ano atrás, o senhor já falou da carta da vida, da carta de experiências que a gente entrega para o universo, e o universo devolve 2 3 páginas só. O senhor já tinha colocado isso, eu não tinha entendido, e eu vim entender somente em algo assim. Então, não, aí digo, talvez eu entendi assim, não todo, né? Entendi uma compreensão que de repente daqui mais 1 ano volta o assunto e eu vou poder entender mais alguma coisa. Sabe, tipo, crescendo aos poucos, ou entendendo aos poucos. Capítulo 10, bem-aventurados são os misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoares aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide-lhe faz sentir a falta em particular, a sós com ele, e vós vão entender, tereis o ganho com o vosso irmão. Então, aproxima-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, feita essa leitura sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Eu gostaria que o senhor comentasse para nós essa passagem. Muito bem, moço. Quando você tiver a maturidade de perdoar, ou seja, de perceber a realidade que se manifesta, onde não existe um erro, existe o processo da vida se desencadeando naquilo que cada ser manifesto demanda. Quando você consegue ter essa percepção, você perdoa, ou seja, você nem vê erro. Quando você não vê erro sobre coisa alguma, não importa quantas vezes essa situação se perceptível.
Não importando quantas vezes aconteça, você não vendo eu, você já perdoou, o universo automaticamente passa a ser outro para você. Porque não existe mais conflito. Você se perdoou também. Sempre é um ato individual também, né? Eu tenho que me perdoar para poder perdoar o outro. Não necessariamente. Você pode justamente percebendo tudo como é, um desencadear de acordo com o que cada um precisa, cada um merece, inclusive você mesmo. Nisso você não percebe, não vincula mais qualquer tipo de erro, porque você tira os seus anseios da frente, você tira o eu primeiro disso, você se coloca atrás por fim de toda manifestação da vida, e você também se percebe então nessa vida como sendo mais um que a compõe e está harmônico com o que acontece. Então você nem mais vê erro, você percebe só o suceder, o desencadear da vida se manifestando em perfeição. O senhor sabe, mentor, o senhor sempre apresenta para nós que quando o senhor traz o exemplo de Firmino, do Lindomar, qualquer pessoa, essa realidade também se expande para todos os irmãos, todos os colegas da casa. Mas eu também posso interpretar um passo além, que essa realidade também é de toda a coletividade. Porque muitas vezes o problema que eu vivo é o mesmo que o outro vive, só que eu não sei que ele está vivendo. Essa realidade é a mesma que permeia todo esse órgão no seu múltiplo plano existencial. São as mesmas coisas. Em todos os estados de percepção e vivência. Sem tirar nem pôr. Fazendo essa análise um pouco mais ampla, que todo mundo vive a mesma coisa. Muito bem, moço. Todos estão vivendo exatamente o mesmo, porque sobre um Só que a minha reação estado de ver a situação consciência, é diferente. sobre um determinado estado de percepção de consciência, são um só. Então, como você disse, muitas são as moradas do meu pai. Ele não está falando do orbe, não do orbe apenas, mas está falando de cada um, de cada ser, que é em si um universo e carrega uma infinidade de potencialidade de vida nele. Não é um planeta, é toda manifestação de consciência. Se torna um universo em si. Porque, na verdade, todos nós também pertencemos a Deus. Nós somos uma partícula de Deus, digamos assim. Complicado Definir assim, né? conseguir colocar para você algo que Não tem como vocês veem divisão e que não está dividido. Todos somos. Tudo é. E todos é uno. Tudo é. Não tem depois do é. Tudo é. Sempre Isso tudo é perfeito. foi. Tudo é. Eu vou fazer mais uma leitura aqui, então. Que o senhor comenta para nós também. Capítulo 10. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Reconciliação com os adversários. Eu gostaria que o senhor comentasse para nós. Então. Simples. Bem simples. O cerne da proposta é que, enquanto existe a percepção de adversário, sempre vai existir conflito. A grande questão está na ilusão da separação entre no existir, e isso coloca um em confronto com o outro.
E eu posso também ampliar essa visão, percebendo que o adversário de mim sou eu mesmo, muitas vezes. Porque eu tenho que vencer as minhas... É como o senhor disse para nós, a única pessoa que o Firmino pode mudar é ele mesmo. Como que você pode... Como você trabalha essa mudança? Falamos disso agora. Perdoando. Por isso que busque perdão do seu inimigo. Perdoe. E perdoar, então, é não ver erro, não o acusar, não achar que ele é inferior ou que está causando qualquer tipo de mal. Deixe a intenção, seja lá o que for, com ele. Ela não é a sua. Você toma conta de você e de como isso tem influência sobre você, para que nisso você tenha a oportunidade de se perceber. Então não existe inimigo, existe você declarar alguém ou algo como seu inimigo. Mentor, pode certamente é elementar a pergunta que eu vou lhe fazer, mas é necessário. O que é se perceber, mentor? Como o Firmino pode, ou qualquer irmão pode se perceber? Simples, como foi conversado com o perguntador aí. Converse consigo mesmo. Pergunte para você qual é o sentido de eu estar aqui. Por que eu sinto dessa maneira? Por que esse fato que se manifesta tem tanto poder sobre mim? Vocês não conseguem conversar consigo mesmos. Se vocês não têm paz alguma. Se vocês estão tão focados em qualquer coisa que for de fora, em momento algum param para olhar o que realmente tem dentro. Estão tão atentos ao que acontece fora para poder apontar, catalogar, julgar, condenar, execrar, mas em momento nenhum param e analisam por que essas ideias surgem, o que há dentro, ou seja, quais são os meus valores, o que eu tenho, o que tem de valor em mim que faz com que essa seja a manifestação que eu tenho. Tudo que você enxerga de podridão é porque ela está em você. Mentor querido, parece desconexo, mas eu acho que são conexos, eles são afins os termos. Essa semana, eu vendo, por exemplo, fazendo um pequeno raio-x, por exemplo, da vida do pai e da mãe, só o pai trabalhando, pagando aluguel, a minha irmã já era nascida, aí logo depois eu nasci, aí o pai conseguiu fazer a casa com muita dificuldade e tudo mais. A maternidade, mentor, ela é sempre, agora, claro, uma pergunta de né? Ela é sempre um desafio para a mulher, né, mentor? Porque nesse nosso estágio é a mulher que carrega o nenê, é a mulher que carrega a vergonha de ter ficado grávida fora de um casamento. É a mulher vergonha? Não. Moço, vergonha de ter ficado grávida fora de um casamento nada mais é do que um conceito, uma verdade que o ser pode carregar ou não. Isso é escolha, moço. Desculpa, mentor, o que eu quis dizer novamente agora, o senhor sabe, é que a sociedade, nós estamos inseridos num contexto que a sociedade, ela, como diz assim, ela olha muito mais para o rabo do outro do que para o próprio rabo. Então, por isso que são medíocres. Por isso são infelizes. Só que daí, por exemplo, no meu caso, a gente se expõe à vergonha. Né? Então, por exemplo... vergonha. Não, eu digo assim, a vergonha do que, como o senhor já falou para mim uma vez, foda-se, né? Ou seja, o que o outro pensa, foda-se. Porém, vamos lá, a gente está numa cultura ainda que carrega essa vergonha do que o outro vai pensar. Aí vocês se submetem a essa cultura, e essa cultura então é o seu Deus, porque vocês estão submetidos a ela. Então você tem que ver, moço, você tem que realizar esse trabalho de análise de si mesmo, se interrogar e perguntar para si mesmo, essa cultura, ou essa inserção, ou esses valores me fazem bem? Perfeito. Eu sou feliz com isso? Não, eu tenho que ligar a tecla, foda-se, né? Os outros estão pensando as áreas do goleiro, né? Mas desculpa, mentor. Novamente, porque uma pessoa fica grávida, a gestação, o cuidado, nasce a criança, desculpe falar, mas tudo acaba vindo no fator dinheiro, é custo, é isso, é aquilo. Esse processo, mentor, para a mulher, não é muito mais
difícil do que para o homem. Tanto é que hoje em dia se trabalha a ideia que o casal está grávido, né? Mas também tem muita gente que, desculpa, eles fazem o filho e também azar é do governo, né? Nem aí. Moço, vamos de novo. Mas claro, é uma visão limitada minha, né, Mentor? Então, como tudo está perfeito, assim tem que ser, né? Muito ruim ter ficado grávida. Posso me abster de responder? Boa. Próxima. Não. Sim. Olha a partir de hoje. Não, O naquele olhar- momento, sim. Eu não Olha tinha agora. compreensão nenhuma. Porque a pergunta Hoje- é que agora. Hoje, não. Viu? Hoje, talvez foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e no momento que tinha que acontecer. Com certeza. Por mais que, Todo esse então, contexto, né? socialmente falando, foi fora do tempo, foi fora do casamento, foi fora de qualquer padrão. Mas como eu nunca vivi em padrão nenhum, então pra mim tá tudo certo. Certamente desculpe até, né, Silvana, tu foi passado pelo crivo da fofoca, da maledicência, do julgar, né? Bom, é que talvez tu já ligou a tecla foda-se também, né? Então, Pois é, mas aí se eu tivesse dado bola pra isso, Sim. eu tinha simplesmente me enterrado em casa e ficado lá e nunca mais nem colocado a cara pra fora. Sim, sim. Ok. Não, é que de repente eu tô fazendo uma leitura que desculpa, eu não tô personalizando no teu Não, caso, eu tô, sabe, fica eu bem tô tranquilo. ligando no geral, mas é o que a gente vê, né? É que essa questão da maternidade me surgiu essa semana. Moço, isso aí é como a doença. É como qualquer coisa, moço. O que para vocês encaram como dificuldade, problema, dor, obstáculo, nada mais é do que aquilo que transforma vocês em seres mais resilientes, melhores, com melhor percepção e entendimento da existência e do seu propósito. E até nesse exemplo que tu colocaste, assim, Firmino, talvez, se pro lado da mulher tem essa questão da maternidade, que tem muita transformação, muita necessidade de dedicação, aquela coisa toda, pro homem também tem. Porque daí tem a necessidade, ainda que seja, digamos assim, socialmente falando, mais confortável, a parte financeira é o que mais afeta o homem. Talvez em cada um pega justamente naquele ponto. Depende, que... né, moço? Tem uns aí que não, né? Quem nunca pagaram pensão, daí eles não sabem. Pois é. Tem uns que terceirizam, né? Mas não se pode terceirizar tudo, né? Não, o que interessou é ele não terceirizou. Não. De resto, né, moço? Tem uma passagem que para mim é sempre muito presente, sempre que eu passo na frente eu lembro. Quando a ex ficou grávida, eu sabia que ela estava grávida. E daí nós fomos juntos pegar o exame e o resultado que ela tinha ficado grávida. Daí eu disse para ela, eu sempre vou estar junto. Ou seja, o nenê era uma responsabilidade comum, ou seja, eu nunca ia virar as costas ou dizer foda-se, né? Então, mesmo nós nos separando dali 1 ano e meio, 2, sempre o compromisso com o nenê, que eu chamo até hoje, que enfim está maior do que eu, mas eu sempre vi assim, que era comum, nunca seria... Claro, depois que separamos acabou ficando mais no ombro dela, porém eu sempre procurava pagar pensão, pegar o nenê no final de semana. Eu sempre dizia, sempre tem a questão da fêmea, como o mentor coloca. Se eu comprasse um tênis pro nenê, tava ruim. Então eu dizia, vai lá, compra o que tu gosta, faz o carnê que eu pago, diz quanto é, porque se eu que levasse, tava bom. Então, mas enfim. Isso também é problema dela, né, moço? Não é seu. Não, mas é que nunca dava certo, né, mentor? Só depois que o nenê ficou maior, daí eu levava ele lá, escolhe um tênis, uma chuteira que tu gosta. Mas, moço, relações de casamento não é para dar certo, é para dar conflito. Pra dar choque, né, mentor? Se fosse para não dar conflito, era só não casar. Quantos conflitos você não tem com quem você não casou? Eu estava falando agora. Quantos você teve com quem você casou? Certo. A lógica de existir esse estado de percepção é justamente para que o conflito se faça. Até brincando com o seu burro semana passada, eu disse assim, né? Namorar a mulher que controlar o cara. Ele falou, não, e o governo também quer controlar o cara. Então, nós estamos fora, né? No relacionamento, a mulher que controla Não pode o cara. até ser Deus, né, moço, que controle alguém.
Será que você namora com Deus, moço? Acho que sim. E se relaciona com o governo? O governo culpa. Ai, ai. Bem, moço, se você não quer lidar com essas questões, é simples, é só não casar, não se relacionar, tá bom. Vai ter outras questões com as quais lidar. Essas não. Mas, claro, é como o senhor disse, não pode se ver como uma conquista, porque daí ia querer ser melhor que os outros, não. Mas se tem uma coisa que eu, Firmino, e como o senhor diz, eu sou um miserável como qualquer outro. Não estou colocando como algo melhor. Sabe, mentor, se alguém vem me falar um assunto, eu procuro ser solidário e ouço. Agora, eu não faço pergunta para ninguém sobre nada. Ou seja, não fico me entrevistando, plá. Não. Se alguém disser assim, Firmino, assim, assado, dentro do que eu posso ajudar de intelecto ou de experiência, a gente conversa. Agora, eu ficar sentando e viu isso, viu aquilo, viu fulano, viu Beltrano, eu já não, sabe, mentor, não, nada disso me importa. Nada disso me importa. Muito bem, moço. Menos uma coisa para você ter que lidar. Exatamente. Mentor, querido, da minha parte, era isso, muito obrigado. Eu queria emendar ali, que ele falou que tá grávida é ruim. É aquela história da percepção de cada um. Eu quero dar um exemplo, se o Vanderlei me permite, não fica bom. Aconteceu, ele abriu essa porta aí e começou a sair um monte de fumaça. Daí um colega do grupo disse, fecha. Eu nem vi, eu tava achando. Mas ele sentiu de um jeito aquilo. E ele me disse, eu não gostei, né? Mas a percepção minha foi uma, a dele foi outra, e a pessoa me disse fecha, foi outra. Mas eu só queria dizer a percepção de cada um sobre a mesma coisa. Então, se a mulher ficou grávida, nem solteira, uma pode querer ter se matar, a outra não. Outra ficou feliz que não tem um macho incomodando. Mas eu queria só dizer a percepção de um ato deve ter um histórico ali. Não só isso, moço. Com o suceder das experiências, sim, essa mesma percepção pode mudar totalmente. Sim, pode mudar. Sobre a mesma situação, no mesmo momento. Eu disse que eu também fiquei bravo no passado. Não foi aquilo, foi... Eu tava com o acumulo, a pessoa disse, me faz um Pix de 20 centavos, eu enlouqueci, sabe? Mas não é por causa do Pix de 20 centavos. Agora, se fizesse um Pix desse de 20 mil centavos para você, aí ia estar muito bom, né? Sim, então a questão da percepção que está vivenciando... É só ganhar quem conta. Então, é óbvio. Então não tem uma regra, né? Ser mais solteira... Tem, moço. Quando vocês têm percepção de que estão levando vantagem, vocês catalogam como bom. Seu julgamento diz que é bom. Quando você tem percepção de que não estão levando vantagem, seu julgamento diz que é ruim. É simples assim. É muito simples. É só isso. Então, querido, desculpe. Analisando um pouco a história, dentro do que eu vou conversar um dia com o senhor, os conceitos de sociedade sempre mudaram, sempre foram mais flexíveis, menos flexíveis. O que seria uma barbaridade para nós hoje era costume normal de ontem. Então, sociedade, ela serve para quê, então? Para colocar paradigmas de comportamento? Para dar oportunidade a todos vocês de estarem inseridos em grupamento e aprenderem a coexistir com paz, harmonia e felicidade. Paz, harmonia e felicidade. Porque a sociedade, ela é o conjunto de valores dos seus membros. Só isso. E ela muda conforme o tempo. E essa sociedade pode ser dentro da sua casa, pode ser nessa pequena assembleia, pode ser na sua cidade, seu estado, no seu país. Sociedade não é composto, ela é composta de vocês e do que vocês manifestam, dos valores que vocês manifestam. Ela é só isso. Não é mais, não é menos. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar, por favor? Só dar um recado, não sei se é recado ou comentário. Quero avisar recém que o Dílio, não sei como chamam ele, mas o Dílio, que participava da casa,
Deu um infarto nele, acharam ele morto na cama agora de noite. Muito bem. O que eu vi foi ele mesmo ou foi o espírito hoje de manhã? Que eu vi ele sentado aqui na parada do ônibus, olhando. É ele mesmo. Era ele mesmo que ainda não tinha. Se despedindo das coisas, que nem sabia que estava se despedindo. É porque eu vi que ele tava com um olhar. Eu senti alguma coisa no olhar dele, assim. Pensando agora, eu tava me lembrando de manhã que a gente viu, eu senti que tinha alguma coisa, mas não nem perto, passou. Mas senti que ele tava parecendo triste, assim. E ele tava sentado aqui na parada hoje de manhã. Muito bem. É uma notícia boa, hoje é aniversário da casa. Olha, Que legal. Tinha esquecido até. Tinha sido Muito esquecido. bem. coincidência que ele frequentava a casa, ele morreu no aniversário da casa e ele frequentava a casa desde que abriu, né? Desde que veio. Tudo é coincidência. É coincidência, né, mentor? Uhum. Ô, mentor, uma pergunta que eu não entendi. Não sei se tem a ver ou se é viagem na minha cabeça, provavelmente é viagem na minha cabeça. Mas eu fiquei com a impressão muito forte daquele sonho que eu tive ontem da noite, né? Sonho, sei lá, eu vivência, que seja o que for, né? Eu não sei o que é. Mas daquelas pessoas sendo colocadas, as pessoas... Eu parecia que estava num gueto, né? E um cortiço, assim, e eu tava conversando, eu era um homem e tava conversando com um traficante, que era quem mandava ali. E aí daqui a pouco chegou a polícia e começou a matar todo mundo, só que os corpos eles jogavam na base do prédio, assim. Quando eu olhei, tinha os prédios e embaixo eram só corpos de pessoas, assim, embaixo do prédio. Só que eu não entendi o significado, eu só fiquei com a sensação, assim, uma sensação estranha, ruim, assim, pesada, né? Só não entendi o significado. Simples, bem simples. A natureza da sociedade pela qual é composta com os valores que vocês estão carregando se sobrepõe pelos cadáveres daqueles que não mais têm condição de manifestar nenhum sopro contra essa sociedade. É só isso. Aquilo que os valores que vocês estão envergando têm o preço do sacrifício de todos vocês. E que no final todos vão acabar ali naquela fossa. Em função do quê? Em prol do quê? Em prol de toda aquela construção de valores. De erguer algo que ninguém vai nunca usufruir. Por isso que eu fiquei com essa sensação pesada, assim, de... Tipo, eu fiquei com uma sensação muito pesada naquilo ali. Ótimo. Vale então para realizar um pequeno questionamento. Qual é o sentido da minha existência? Quantos cadáveres eu estou colocando para erguer os meus desejos? Que estão sustentando o que eu desejo? Quanta vida eu estou abrindo mão em prol das minhas paixões? Pensar muito sobre isso. É algo a se questionar. A primeira coisa que você tem que poder declarar para si mesmo é qual é o sentido da sua existência. O que eu estou fazendo aqui de verdade? Isso é uma coisa que eu tenho me perguntado. Não sei. Realmente eu não sei. Pergunte-se quais são os seus valores. O que você está disposta a levar adiante, inclusive com as consequências disso. Pergunte se isso vale a pena ou não vale a pena. Se é isso que realmente você almeja. Mas isso em relação ao profissional? A tudo. A tudo? A tudo. A cada inspiração que dá.
por que está acontecendo essa inspiração nesse momento. De que isso vale. Em verdade, não vale nada, né? Mas é tudo que tem. Mas é tudo que tem, mas Deixa não de vale. respirar. Senão se desespera. Então é tudo que tem. Qual é o valor que isso tem de verdade, então? Porque se isso aqui é uma passagem, e se isso aqui... Esse é um questionamento que eu fiz, sabe? Eu me faço muito. Se isso aqui é uma passagem, isso aqui é uma história, que eu tô apenas olhando, que sentido tem? Muito bem, em que eu poderia estar aproveitando melhor essa passagem que eu não estou, que está me dando essa sensação de vazio, que me dá uma sensação de que eu me sinto perdida, que eu olho e não tenho propósito, que as coisas não me completam. Parece que nada faz muito sentido. Mamãe! Então eu te ouvindo, espera um pouco que eu tô conversando. Onde é que está o sentido da minha existência? Eu tenho me perguntado muito nesses tempos. Não pare de procurar. Depois fala em valor, essa incorporação das entidades crescentes tinham se encarnado lá. O que me ficou é o que eu dou muito valor, que quando me tirarem eu vou... É isso aí que eu falo em valores, mas estou trazendo a variação do valor, o que eu dou muito valor. Aquilo que você é apegado. É, aquilo ali, quando ser me tirado de sopetão, né? Que inferno eu vou criar, o quanto eu vou sofrer. Comece a se questionar, mas porque vai acontecer. Sim, é. Daí, é isso aqui, é a minha família, é não sei o quê. Daí começar a trabalhar para desvalorizar, porque não queira, senão. Só se for desligado e não tiver percepção nenhuma. Tipo, acordar no sonho e esquecer. Daí tá, então eu vou morrer apaixonado até o último segundo, porque depois eu vou esquecer tudo. Agora, muito se eu antes, vou pelo arrastar... contrário, moço, tudo aquilo pelo qual você tiver paixão vai ser te dado infinitamente mais até que se torne insuportável. Sim, deixa eu... Para que você aprenda a existir tendo e não tendo. E ter ou não ter nenhum tipo de significado mais. Sim. Ser ou não ser, nenhum tipo de significado mais. Nada. Nada querer, nada ser, nada esperar. Nada saber. Nada servir. É porque uma vez eu falava que é muito desencarnado, que se vê como mãe ou pai. Então, tem que voltar para casa e para a vivência. E daí não consegue achar e fica vivendo, falou de dramas. Né? Continuam vivendo seus dramas. E o drama também é fazendo drama, né? Fazendo tempestade. Mas porque valoriza muito, então vai querer de novo, vai querer. O que o senhor falou da doença antes ajuda muito nisso, então. No meu caso, sei lá, tem muita coisa que eu era apaixonado que eu não posso mais fazer. Na verdade, parou minha vida, né? Parou totalmente. E aí o que tu fala, no momento que acontece, a gente não consegue perceber isso, que a doença mais te ajuda do que te atrapalha. E várias paixões que eu tinha, hoje tá tranquilo, não posso mais ter, e tu consegue desapegar. Sim. Então a doença é difícil, dependendo do caso, da situação que tu tem que passar. No momento a gente não consegue compreender, mas a gente só vai conseguir ter essa percepção depois do que aconteceu. E às vezes, no meu caso, é para repensar tudo que a gente está fazendo. Repensar de todos os atos, vida profissional, particular, e te abre várias percepções que tu não via antes.
Se não fosse ela. Eu tava esperando tu falar. Porque a experiência dele tem que comunizar com nós, eu acho, né? Que ele falou que o que ele está trazendo está sendo muito útil. Talvez nesse momento é que se para pensar o que é realmente importante na vida, né? Sim. A questão profissional que hoje está mais latente para mim, sabe? Eu trabalho lá na empresa já há 12 anos fazendo a mesma coisa. Para mim eu percebo que não é questão de necessário, mas eu não gostaria mais de conviver da forma que é hoje lá. E não que eles estão errados. Sim. Mas aquele ambiente, aquilo lá eu não quero mais para mim. E tirando daquilo lá como aprendizado. Acho que aquilo lá me afinizava porque eu era exatamente igual a eles. Se eu tivesse nas condições de cada um deles lá, eu ia fazer as mesmas coisas ou pior. Então isso também ajuda a perceber e também sair da zona de conforto. Eu já estava bem acomodado, eu sabia como lidar, eu sabia que tinha que fazer e vai. E aí tu se acomoda com as situações. E tu para no tempo, né? Tu fica ali e tu não muda nada mais. Mas até a questão do... Acho que o que me veio bastante questão do suicídio. Teve um dia que me veio essa percepção de dor extrema, que eu olhei para a janela e me deu vontade de me atirar. Foi o dia depois a gente conversou. Mas é um negócio que jamais eu compreenderia ou teria noção do que é se eu não tivesse passado por isso. Sim. Então é algo bem... A gente diz que imagina ou compreende, eu tenho ideia, não tem. É só passando na pele para pelo menos ter a ideia do que é aquilo lá. E não julgar mais as outras pessoas que dizem, eu quero me suicidar. Sim, sim. Muito bem, moço. Então, se isso é verdadeiro em você, verdade, você vai voltar, vai ter oportunidade de passar por tudo aquilo que você disse que hoje não quer mais, oportunidade real de abdicar de tudo isso. Vamos ver se você vai ser coerente para não precisar voltar a esse estado de novo. Para não ter que passar de novo pela mesma situação. Porque você aprendeu a... mais intensa. Sim. Porque dessa entrelado sucesso. Certo? Sim. É bom, estamos combinados. Ele me fez lembrar dois... O cara, ele botou na obra da casa dele, botou um poste escorado no muro, o poste rolou e deu na cabeça do filho de 2 anos e matou. É a prova da culpa, né? Foi ele botou lá, foi um ato inconsequente, né? Daí o cara disse, eu sei que tu tá sentindo isso. Não, tu não sabe, tu perdeu um filho, né, de criança, com uma coisa que te propõe a culpa, não, então tu não sabe. E outra também que o professor da universidade falou, depois que me tiraram das ferragens, eu sou outro. E daí ele começou a dar mais... Mudou o jeito de ver a vida, né? Escutar mais e sofrer menos pelas besteiras daí. Porque tu sobreviveu, tu foi tirado das ferragens, tu podia ter morrido. Daí tu vai se preocupar ainda se teu irmão manda tu comprar uma coisa. Sabe? Então às vezes só levando uma pinha, né, pra começar a ver a vida diferente. Sábado eu fui na palestra, mentor, e vindo aquela questão de que são colocações que parecem simples, mas em algum momento elas acendem para nós a interpretação ou assimilar. A moça palestrante, em um belo momento, ela disse assim, ó, vivam todo dia como se fosse o último, porque um belo dia poderá ser o último, ou inevitavelmente será o último. E será que nós estamos prontos para vivenciar o último dia? É claro que o Senhor vai trazer o aspecto da espiritualidade, do qual veio ao qual voltará. Porém, a gente se vê imbuído em compromissos financeiros, compromisso com família, e tudo isso vai ficar, porque é da terra, né, mentor? E a gente vai ser, como o irmão ali, deu um infarto, faleceu na cama e já era. Então, e com todo o respeito ao Guilherme,
É como o Lindomar falou, só quem vivencia o problema sabe aonde aperta o sapato. Porque por mais, novamente com respeito à tua esposa, à tua família, à tua mãe, ao teu pai, eles até se solidarizam, porém eles não porque tem que estar no lugar da pessoa para ver como diz, aonde a porca torce o rabo. Então, tem que fazer a leitura do contexto. Só que só é vivenciando, porque quem está de fora... Não, porque eu já passei mais situações e foram situações que eu fiquei analisando elas. Mas de saúde, por exemplo... Não, ok, mas digo de saúde, por exemplo, tu passou uma situação que tu estava com tanta dor que, sei lá, entende? É isso que eu quero dizer. Sim, não, quanto a isso, sim. Há de se compreender muito. Mas de Eu você não estou personalizando, desculpa. Não. Fica bem tranquilo. Existe a dor física e existe a dor moral. E as duas são muito difíceis. São instrumentos pelas quais utilizamos para que vocês tenham oportunidade de exercer a sua parte. E tanto uma como outra, moço, elas podem ter a mesma intensidade. Para alguns, a dor física é muito mais fácil de lidar. Para outros, a dor moral é algo muito mais fácil de lidar. Cada um. Entenda aqui, se no caso de um foi a dor física, é sinal de que a dor física é algo que ele tem de aprender a lidar. Senão, não seria dor física. Se para outro foi a dor moral, é sinal que ele tinha de aprender a lidar com a dor moral, não com a dor física. O senhor sabe, doutor, que eu coloco vários filmes para o pai assistir lá e ontem à tarde eu coloquei um filme lá de 2 horas, mas mostrava... o senhor já trabalhou com nós esse aspecto, mas mostrava, por exemplo, que naquela região dos países que hoje são os vikings, eles entendiam que eles não tinham tido uma boa safra de cereais, de grãos, lá, enfim. Eles entendiam que não tinham feito as oferendas necessárias para os deuses, por isso que estavam sendo penalizados. Aí mostrou assim, de forma até muito realística, eles pegavam umas moças de 18, 20 anos, colocavam lá e colocavam fogo nelas. Fogo, literalmente, pegavam fogo e muitas ficavam felizes por estar sendo entregues em oferenda para os deuses, enfim. Eu cheguei na casa um pouco mais cedo e eu estava fazendo fogo. Comecei o fogo ali, daí ele já tinha crescido o fogo e eu queimei a mão ali. Por quê? Porque eu vou... Lá perto de casa tem um ferro velho, eu vou pegar aqueles ferrinhos que a gente abre, eu vou trazer para casa. Daí vem a questão da dor física, é uma bobagem queimar o dedo, não é nada. Mas a gente ainda está muito apegado à matéria que qualquer dor física, como o Lindo falou, quando a pessoa sai das ferragens, ele vê que de repente, em relação ao que o carro ficou, se ele só teve um corte, um arranhão, não é nada. Porém, também é um vínculo com a dor física, né, mentor? Então, o que é dor? O que é dor? O que é dor? Pode ser a vergonha da questão moral, pode ser a dor física de ter do ponto de vista do universo, um instrumento. Instrumento de aprendizagem. Para ver se tu tem a capacidade de absorver ela de várias maneiras. Vamos aprender a lidar com as consequências e com as causas. Para poder aprender a lidar, para a partir disso criar uma percepção madura de existência. Porque toda dor ela não veio por acaso. Sim, não, perfeito. É uma prova para te ver como é que tu vai reagir a ela. O que é que tu vai fazer? De que forma tu vai agir? Entendeu? Se tu vai te propor as mudanças, o que está acontecendo contigo? Por quê? É a auto-pergunta para ti mesmo. Tu tem que olhar para dentro de ti e te perguntar Eu vou te dar por um quê. exemplo clássico. Isso já tem quase 15 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa, que casualmente eles até eram parentes da minha mãe, e eles tinham uma confiança em mim. Eles tinham um espelho de que eu era uma pessoa que não me corrompia.
Pelo contrário, eu estava roubando da empresa. Entende? Então, se naquele momento eu fosse desmascarado, a minha vergonha seria muito grande. Nem tanto pelo dinheiro que eu estava pegando, mas por vender uma imagem e ser exatamente o contrário do que todo mundo lá da família tinha como verdade. Aí vem a questão da dor, né, da moral. Enfim. Que mais? E é interessante quando a gente olha a dor do outro também e consegue se questionar através do exemplo do outro. Né? Eu olhando o Guilherme, eu me questionei também. Né? Esse questionamento que eu comecei de qual o sentido daquilo que eu estou fazendo, né? O que eu quero realmente, o que realmente faz sentido, né? Eu comecei vendo os outros, vendo exemplos também, dizendo que vida que eu quero, né? Que vida que eu estou vivendo, faz sentido isso, né? Desperdiçar tempo com o que eu estou fazendo ou com o que eu estou vivendo, sabe? Me serviu de exemplo. Várias coisas que eu vi aqui dentro, uma delas foi o que eu vi, que me despertou esse questionamento, sabe? Eu fiquei pensando, cara, faz sentido desperdiçar tempo, sabe? E me fez questionar. Que é o questionamento que hoje eu tô passando, assim, sabe? Olhar pro outro e pensar em si, sabe? E aí? Sabe? O exemplo que o outro dá, né? Que a gente sempre fala de, às vezes, tu não tá passando, mas tu tá vendo outra pessoa e tu olhar pra ti e dizer, cara, mas bateu em mim e faz sentido. Acho que eu também vejo no seguinte, se tá passando, por que eu vou, por que eu preciso passar por aquilo? Se tem necessidade, o que eu posso fazer antes para não precisar daquilo? Acho que o exemplo também ajuda nisso, mas tu tem que se propor a querer mudar. Porque eu começou com o meu pai, sabe? Com toda a doença do meu pai, com tudo que ele passou, eu comecei a me questionar sobre muitas coisas. E aí quando eu soube que tu estava doente, também me ajudou a questionar, assim, sabe? Também. Tem muita coisa que a gente está fazendo que vale realmente o esforço, a força, o desperdiçar de tempo, sabe? Faz sentido realmente, sabe? Então, muitas coisas eu e o Eduardo sentou para conversar e pensou, sabe? Sobre o que vale realmente fazer sentido, sabe? Então, às vezes a gente não precisa passar, né? Às vezes a gente olha os exemplos, né? E o mentor sempre falou que o que está acontecendo com uma pessoa, aquela pessoa precisa, mas todos à volta também, de formas diferentes também, né? Precisam, tendo contato com isso, está o que é para eles também. Para eles também, né? Da gente se espelhar, né? Então, muitas vezes a gente olha um pro outro e pensa, né? O Josué, várias vezes eu já usei o exemplo, eu pensei, o Josué já deve ter passado por isso. Se ele passou, eu consigo passar também. Ou como será? E perguntei pro Josué, como é que tu passou por isso? Né? De vários exemplos. E outros também, né? A gente pergunta, a gente pensa, e como é que tu passou por isso? Né? Ou olha como uma pessoa tá e pensa, não, tudo certo, vou, né? O exemplo, as histórias, né? O mentor sempre falou isso pra gente, então às vezes é importante a gente estar atento, né, ao nosso redor. Eu uso muito de exemplo do Lomar quando ele traz a questão dos filhos, né? Uhum. E aí eu trago muito pra nossa realidade também. Né? Mais alguma coisa? Eu gostaria de
conversar com o senhor em particular. Uhum. Depois pra gente... Não? Vamos lá. O senhor vem trazer alguma mensagem inicial do dia de hoje? Vocês estão chegando num momento da existência que pediram para experienciarem, onde não cabe mais realizarem escolhas que são infantis, imaturas, como é colocado aqui, ou melhor, que os levem ao sofrimento. Vocês já receberam demais para continuar realizando essas mesmas escolhas. O tempo do gemido, do murmúrio, esse acabou. É chegado o momento de vocês se erguerem e assumirem quem e o que são. Estarem condizentes com isso. O período da infantilidade, da infância acabou.